Vereadores que façam registro da presença. Três vereadores presentes, vereador Davi, vereador Reinaldo e vereador Vinícius. Não há ainda quórum para abertura. Senhor presidente, queria solicitar que os vereadores já presentes, Gandini e Devani, sinalizassem ao presidente, pelo menos possibilitando o início da nossa sessão. É preciso registrar a presença, vereador. Vereador Gandini, vereador Devani. Uma sinalização não é... Sinalização com o dedo, assim, ó. Olha lá. Visualmente já tendo identificado os dois, procedereis, se Vossa Excelência permitir a leitura do texto bíblico. Sim, vereador. Depois de eu botar o termo. Esperá-lo-ei. Isso é uma mesóclise. É o uso da mesóclise. Eu, como indiquei, Vereador Davi Ismael, para a leitura do texto bíblico, peço a todos que puderem que fiquem de pé. Que puderem. Liberdade. Senhor presidente, livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 28. Acas tinha 20 anos quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez bem ao Senhor, como Davi, seu pai, mas seguiu os pegados do rei de Israel. Fez até a imagem de metal fundida aos Baals. Queimou perfume no vale de Beninó e fez passar os seus filhos pelo fogo, segundo o abominável costume das nações que o Senhor exterminara diante dos israelitas. Ofereceu sacrifício e perfume sobre os lugares altos. O Senhor, seu Deus, entregou nas mãos do rei da Síria, e os sírios derrotaram-no, e fizeram um grande número de prisioneiros que deportaram para Damasco. Lido o texto bíblico, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. Convido o vereador para secretariar os trabalhos. Quero registrar a presença do Marco. Marco Antônio, ele é líder comunitário mirim da Ilha do Príncipe. Parabéns por... Estava aqui ontem, está hoje aqui acompanhando os trabalhos da Câmara. Mande um abraço para os moradores do bairro. A escola da Ilha do Príncipe é uma escola que vem dando os frutos nas suas lideranças comunitárias. Lucas, o Robinho. Então, quero dizer que o horizonte é favorável. Inclusive, te convidar para se filiar no PSB. Então, tá bom. Excelente partido. Está no carro. Posso pegar. Meu não é o seu, não. Meu é quarto. Ata da 104ª sessão ordinária. Quarta sessão legislativa, 17ª legislatura do Câmara Municipal de Vitória. 19 dia do mês de outubro de 2016, Salão Maria Ortiz, situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes. Senhor vereador, presidente Marques da Mata, solicitou um registro eletrônico, tendo confirmada a presença. Gandini, Bolão, Rogerinho, Zezito e Max. Lido o texto bíblico pelo vereador Rogerinho, na forma da resolução 1919 de 2014. O senhor vereador leu o livro de Salmos 81, de 1 a 7. Lido a seguir as atas das sessões ordinária e extraordinária, sendo aprovada como redigida. Na hora das lideranças partidárias, assumaram a tribuna o vereador Gandini. Logo em seguida, o vereador Max da Mata. Na hora dos oradores inscritos, assumaram a tribuna o vereador Luiz Emanuel, que lembrou que as eleições de vereador já tinham acabado. Ainda tinha eleição de prefeito de Vitória em andamento. Vereador Marcelão, com 5 minutos cedidos pelo vereador Nami Checo, para falar de forma geral sobre a velha e a nova política, e fez referência ao áudio. O vereador Nami Checo, primeiramente, para agradecer todos os vereadores que votaram favorável ao projeto de lei que fez com que a administração da Casa continue sua rotina, honrando os seus compromissos. O vereador Reinaldo Bolão, para falar que no Brasil, mais um bandido foi para a cadeia, foi mesmo. Com vários bandidos ainda tem que ir para a cadeia. Também é uma verdade, senhor vereador Reinaldo Bolão.
Esgotado o tempo pequeno e grande expediente, com encerramento da segunda fase do trabalho, o senhor presidente solicitou o registro eletrônico do ponto, tendo confirmado a presença. Devani, Gandim, Luiz Emanuel, Marcelão, Rogerinho, Bolão, Vinícius, além do presidente. Primeiro projeto, discutido veto total, projeto 388. Depois, quórum insuficiente. Processo 1411. Não houve mais inscritos e não havendo quórum suficiente. Da mesma forma, não houve quórum suficiente para apreciação dos vetos 296, 18, 24, 27, 46, 62, todos de autoria, todos vetos que não tiveram quórum. Lida a ata da sessão anterior, senhor presidente. Obrigado, vereador. Senhor presidente, Pela ordem, gostaria vereador. de Pela ordem. acertar alguma coisa da ata. Algum vereador gostaria de fazer Não, o vereador Marcelão. retificação da ata, lida? Pois não. Pois não, vereador. Quando fala que o vídeo publicado do vereador Rogerinho, áudio, isso, que fala da velha política, que esse é um ato da velha política publicado pelo vereador Rogerinho. Vossa Excelência quer que registre a fala de Vossa Excelência de ontem sobre isso? Isso. Ok, peço a Que fale taquigrafia, a assessoria que possa incluir na ata o pedido do vereador Marcelão. que fale que foi o vereador Rogerinho fazendo ações da velha política. Mas aqui, vereador Marcelão, já deixa claro que diz que não concorda com esse tipo de conduta. Você acha que faz necessário a expressão específica? Porque aqui já fala da Lê velha de novo, política. vereador. Lê de novo quando fala sobre o Vereador Marcelão, com 5 minutos cedidos para o vereador Namichek para falar sobre a velha e a nova política. Fez referência a um áudio feito pelo vereador Rogerinho, que tenta denegrir a imagem e conduta dos vereadores que trabalharam na CPI do táxi. Disse que não concorda com essa conduta. Exatamente, é isso, porque se Vossa Excelência acho que não leu essa parte aí. Leu, vereador. Leu sim. Eu não tinha visto porque é dizer o conciso. nome do vereador Rogerinho. Ok. Vossa Excelência quer que inclua alguma coisa, vereador? Não, acho que Não, ele está não, satisfeito. já está satisfeito. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma modificação na ata? Não havendo, a presidência considera a ata aprovada. Leitura do expediente interno. Aqui, Vinícius. Voto de pesar. Voto de profundo pesar pelo falecimento de Mário Petroche. Moção 83. Moção de aplauso a Kélcia Mara, de autoria do vereador Aneuzinho. Outras moções de autoria do vereador Aneuzinho. 84, 85, 86, 88, 89, 90. Voto de louvor 3.710, de autoria do vereador Serjão. Lido o expediente interno, senhor presidente. Expediente externo, vereador. Não tem. Encerrado o pequeno expediente. Encerrado o passamos pequeno expediente, a presidência passa ao grande expediente com a hora das lideranças partidárias. das lideranças partidárias e oradores inscritos. Senhor presidente, há em pauta Gostaria de aproveitar e convidar o vereador Namichecker para assumir a presidência. presidente Namichek. Senhor presidente, há em pauta, salvo engano pela minha conta aqui, 10 vetos, o que acabam ocasionando uma discussão mais áspera. Se pudéssemos concentrar-nos nos vetos e suprimir a hora das lideranças partidárias e oradores inscritos, é o pedido que ora faço. Se não houver nenhum óbice, eu defendo. Não, eu Vossa Excelência. discordo. Vereador Davi. Liderança partidária, Rogerinho ausente, Devani ausente, Neuzinho ausente, Anderson Marinho ausente, Luizinho Coutinho ausente, Zezito Maio ausente. Estarei cá para ouvir o meu vereador Marcelão, pelo tempo de 10 minutos. Chegou na minha vez, vereador? Chegou na vez de Não, Vossa Excelência. liderança é 5 minutos. 5 minutos. Eu vou fazer a discussão daqui mesmo, vereador. Mas só peço que Vossa Excelência use os 5 minutos, porque eu estou aqui querendo ouvi-lo. Sim, vereador. Posso fazer até mais que 5 minutos, 10, quanto Vossa Excelência quiser. Então eu vou te ceder o meu tempo, que eu sou o próximo, mais 5 minutos para Vossa Excelência. Se eu achar suficiente, eu te peço.
né? Eu quero, só vou falar, vereador, em função das coisas que estão acontecendo na eleição municipal. Ontem foi dito aqui sobre a nova e a velha política, né? E o que eu estou vendo nos vídeos, nas redes sociais, dos dois lados, as questões da velha política, né? Eu acho que está ficando feio, né? Está ficando feio para a cidade de Vitória, uma cidade maravilhosa como a nossa, está passando por uma situação dessa, né? Eu acho que Vitória não merece isso, a cidade não merece isso. Por isso que eu acho, vereador Namchek, que vai ter um grande número de desistentes, né, de votos nulos, brancos nessas eleições municipais. Deve ser o maior índice de todos os tempos. Vossa Excelência, que é um historiador, deve até saber sobre, me dizer depois das eleições, sobre essa questão. Deve atingir o maior número de votos brancos e nulos nessa eleição, porque os dois candidatos, para mim, um eu não conheço, o outro, para mim também, não fez um bom mandato, mentiu muito aqui para a Câmara, né? Mentiu muito para a cidade. Então eu acho que isso vai ter uma rejeição de votos brancos nulos muito grande. É uma tristeza que eu vejo isso, uma cidade como Vitória, que tem tudo já em andamento, aliás, quase tudo, porque nesses 4 anos que tivemos a cidade deu uma parada, né? Mas vamos ver esses índices que deve ser, vereador Namchek, deve ser o recordista em brancos e nulos nessas eleições, né? Então, fica aí para deixar para Vossa Excelência, vereador Namchek, já após as eleições, Vossa Excelência nos trazer, Vossa Excelência, que é um historiador aqui nessa casa, na cidade, nos trazer esse estudo, porque eu tenho quase que certeza que isso vai acontecer nessas eleições. Muito obrigado por ter me ouvido. Próximo orador inscrito, vereador Davi. Senhor presidente, consulta se é regimental a transferência das lideranças partidárias e dos oradores inscritos resultantes para a próxima sessão. Pode não? Marcelão já negou, então Vossa Excelência... Uma vez já, a pessoa que fez questão de uso da fala já fez... declinar, os outros declinarem Ok, também. próxima liderança partidária, vereador Davi Ismael, quero fazer uso da palavra. Dizer que eu tenho medo daquilo que é desconhecido para mim e para a cidade de Vitória inteira. Então vamos passar os oradores inscritos. Primeiro, Devani. Ausente. Zezito. Ausente. Luizinho. Ausente. Leuzinha. Ausente. Vinícius declinou, acabou de manifestar ali. Vinícius faz uso, logo em seguida, vereador Sergião, vereador Marcelão. Bora, Vinícius. Cadê o livro? Cadê o livro? Boa tarde, vereadores, vereadoras. Vereadora, boa tarde, vereadores. As pessoas que nos assistem aqui no plenário, vereador Davi. Vou falar um pouco, vereador Davi, sobre a PEC 241, que é uma medida agora anunciada pelo governo Temer, que está sendo muito discutida
pela sociedade em geral. Eu tenho estudado um pouco junto à minha assessoria sobre essa PEC. E, em primeiro lugar, é natural, obviamente, as pessoas que lutaram para o impeachment da Dilma apoiarem, naturalmente, algumas medidas do governo Temer, e as pessoas que defenderam a Dilma e o governo do PT, naturalmente, repudiar as ações do governo atual. Em segundo lugar, eu acredito que alguma coisa precisa ser feita. O país está quebrado. A crise financeira que assolou o país, que de fato foi resultado de um governo, o último governo da presidente Dilma, de uma desorganização nos gastos públicos, e digo isso com tranquilidade porque o governo Lula foi um governo que trouxe muitos benefícios ao país. Primeiro governo Lula, o país prosperou, as oportunidades de emprego. Então não é culpa de um partido, é culpa de uma gestão que não foi bem sucedida, que foi a gestão da presidente Dilma. E é necessário fazer alguma coisa. A gente pode fazer uma avaliação dentro de uma casa que passa por uma crise econômica, uma família, e que reduziu a sua arrecadação e precisa fazer cortes. Algo tem que ser feito no Brasil, senão o país vai entrar numa calamidade financeira que vai afetar os brasileiros ainda mais. Em terceiro lugar, que é a polêmica maior da PEC, que é o congelamento dos gastos públicos na educação e na saúde, na verdade, em todos os gastos públicos, mas há uma dificuldade em se aceitar congelar ou reduzir gastos nos setores essenciais, como é o caso da educação, como é o caso da saúde. E quando se fala em congelar gastos na educação e gastos na saúde, é atingir diretamente as pessoas menos favorecidas, que dependem do serviço público de educação e que dependem do serviço público de saúde. Então é uma medida, é necessário fazer alguma coisa, mas mais uma vez, a coisa que está sendo feita vai afetar as pessoas mais pobres do país. As pessoas que precisam dos serviços públicos, que não têm condições de usar os serviços privados, que são importantes também para a nação. Em quarto lugar, eu acho que há algumas medidas que podem ser adotadas que não foram adotadas. Como, por exemplo, na Micheque, o imposto sobre as grandes fortunas, que nunca saiu do papel no Brasil. O imposto sobre os lucros, os super salários no judiciário, por exemplo, são medidas que, em conjunto, pode reduzir o impacto da PEC na educação e na saúde. Há também alguns enganos quando se fala da PEC. Por exemplo, o investimento de educação no Brasil não é o governo federal que investe 100% na educação no Brasil. Ensino fundamental e ensino médio, grande parte deles são investidos pelos governos municipais e pelos governos estaduais, fugindo assim, então, dessa agressividade que a PEC apresenta. Mas gostaria de finalizar refletindo mais uma vez no seguinte item, que é o mais importante ao meu ver. Mais uma vez, as camadas menos favorecidas, as pessoas que necessitam do serviço público, serão penalizadas por erros cometidos pelos governos, porque o país é um só. A sociedade não é composta apenas pelas camadas menos favorecidas. A sociedade também é composta pelas camadas mais favorecidas. A sociedade também é composta pelas classes A e B. Por que então, no momento de crise, no momento de fazer cortes, sempre fazer cortes
nos setores onde vai prejudicar apenas as camadas mais necessitadas. Talvez seja mais difícil para o governo enfrentar as pessoas mais ricas, que controlam os meios de comunicação e que controlam as pessoas. Talvez seja de fato difícil enfrentar, que eu sei que é extremamente importante, a força do judiciário, eu sei que é importante, é fundamental, mas enfrentar os super salários, enfrentar o auxílio moradia de quem mora na cidade, enfrentar o auxílio moradia de R$ 4.500 de quem mora na cidade que trabalha. De fato, talvez seja difícil isso, mas infelizmente o governo atual está buscando solucionar um problema provocados por todos às custas de uns. Buscando solucionar um problema que é responsabilidade de todos às custas de um grupo. Então vai aqui a minha avaliação para que a gente possa refletir e nos posicionarmos publicamente diante daquilo que está sendo imposto à sociedade. Condeno, repudio o congelamento nos gastos da saúde. Tudo bem, dizem que pode ser flexibilizado a cada 10 anos. A 10 anos pode haver uma flexibilização. Mas, simbolicamente, isso já é uma agressão à sociedade que necessita desses serviços públicos. Acredito que há outros meios para equalizar essa operação que é necessária no país, repito, por um erro de gestão do governo Dilma, e repito ainda, parabenizando o primeiro governo Lula, que trouxe equilíbrio fiscal, melhorias para o país. Então não é um discurso partidário, uma reflexão humilde, mas política e econômica sobre a situação do país. E esse fato se reflete na história. Parte, excelência. Vou dar, vereador. Esse fato, vereador Marcelão, ele se repete na história. Em outros momentos, as camadas trabalhadoras, as camadas mais necessitadas da sociedade sofreram com isso, com as crises econômicas, em que o governo tenta resolvê-las, penalizando essa população. Vereador Marcelão. Vossa Excelência é contra ou a favor da PEC? Vereador, eu sou contra a PEC da forma que ela está sendo apresentada, mas eu acho que algo precisa ser feito, vereador. O país está numa crise financeira, a dívida pública crescendo e gera uma desconfiança econômica, vereador, dos investidores internacionais, dos investidores nacionais. Sou contra a PEC como ela está sendo feita, vereador, porque ela penaliza as pessoas que mais precisam do serviço público, porque congela os investimentos na saúde e na educação. Eu acho que nós temos que dividir os lucros, mas temos que dividir também os prejuízos. Hoje os lucros estão sendo divididos pela PEC, apenas os prejuízos. Pois não, vereador. Só fazer uma pergunta a Vossa Excelência, que Vossa Excelência parece que se aprofundou muito mais nesse assunto. Um pouquinho, vereador, só, não muito. Só uma pergunta, assim, Vossa Excelência falou que congelam os investimentos em educação e saúde. Eu queria perguntar, a PEC trata dos gastos ou dos investimentos? Gastos, vereador, perdão. Eu falei investimentos? Falou investimentos. Desculpe, vereador. Só para tirar essa dúvida que Gastos. Gastos. Okay, obrigado. Me desculpe. Obrigado pela correção, foi importante. Agradeço aos vereadores pela atenção. Próximo orador inscrito, vereador Serjão. Sobra de campanha, pô. Sobra de campanha. O meu tá acabado, meu carro. Depois de sem campanha, pode esquecer. Fiquei sem gol. Boa tarde, senhores vereadores.
todos que nos ouvem no plenário, nas galerias e pela internet. Eu hoje recebi, mais uma vez, vereadores, um apelo dos moradores do entorno da Praça do Cauê, que ali que eu acho que deveria ser chamado Triângulo das Bermudas, porque o Triângulo das Bermudas é uma região ali do Caribe, onde naufragaram diversos navios, um lugar de muita desgraça. E botaram no seu Triângulo das Bermudas ali naquela rua alegre ali na Praia do Canto, que não tem sentido para mim. Ali na Almirante Soído, Dupla de Aguiar e Ulisses Sarmento está vivendo um momento de Triângulo das Bermudas, aquelas ruas ali. Que é o número, um número exagerado de pessoas, moradores de rua, a maioria, 99%, viciados em drogas, estão ali naquelas redondezas já há algum tempo e tornando a vida deles mesmo, coitados, estão ali abandonados pelo poder público e estão tornando a vida dos moradores daquela região um desespero, porque as pessoas não podem sair de casa a pé para comprar um pão na padaria e em qualquer lugar, que está aquelas pessoas ali na porta, drogadas. Essa semana, vereador Marcelão, nós recebemos uma filmagem de uma senhora que filmou lá do prédio, uma criança dos 12, 13 anos, que tinha usado crack, possivelmente, tendo uma convulsão na calçada, uma coisa horrorosa, entendeu? E se batendo lá em função do alto grau de intoxicação que deve ter se submetido. Uma criança. Então, todos os dias nós estamos vivenciando e presenciando cenas dramáticas naquela região, e os moradores todos os dias apelam, ligam, pedem, e a solução é só paliativa, não existe uma solução definitiva, uma ação que possa chegar ali e encaminhar essas pessoas para algum lugar, dar uma assistência de fato, verificar a origem daquelas pessoas. Então, eu venho aqui fazer coro com os moradores daquela região, que é a Rua Almirante Soído, Rua Ulisses Sarmento e Rua Dupla de Aguiar, para que o município, através de uma ação efetiva, assuma a sua responsabilidade e vá lá resolver aquele problema que aflige tanto quem está na rua quanto quem está dentro de casa. Queria também destacar, mais uma vez, outro pedido que as pessoas não param de fazer em relação ao fechamento da saída alternativa que existia da Enseada do Suar. As pessoas estão ali com uma única saída, embaixo da terceira ponte, e eles têm que pegar todo o fluxo de trânsito que sai do shopping, junto com o fluxo da Ilha do Boi, para poder sair, complicando por demais aquela saída, quando a solução inteligente e simples seria a colocação de um semáforo, dando acesso à saída sul, direção ao centro da cidade. A pessoa que está ali tem que ir para o centro, tem que ir lá embaixo da ponte, fazer a volta para vir, embolando com outros trajetos de outras demandas, complicando completamente a vida daquelas pessoas. Estão indignadas e revoltadas com essa situação e clamam por uma solução, vereador Marcelão. Quero também reforçar os pedidos feitos pela nossa Associação de Moradores da Praia do Canto, que vem fazendo isso há 3 anos e 8 meses e até hoje não é atendido. As rotatórias da Rua Eugênio Neto, Rua da Igreja Santa Rita, que não funcionam como rotatórias, o alargamento dessas rotatórias já foi pedido. A Prefeitura foi lá, fez uma marcação no chão, pintou o chão, mas não fez a obra, não colocou os tachões. Então, os veículos continuam passando como se não houvesse rotatória. O sentido da rotatória é exatamente forçar uma redução de velocidade. Nós já tivemos 3 capotamentos ali por conta dessa obra não feita e estamos aguardando
até hoje, uma solução. Queria também lembrar, vereadores, vereador Marcos da Mata, nosso presidente da Comissão de Finanças. Vereador, esse ano, pela primeira vez na história dessa Câmara, nós tivemos o privilégio de fazer emendas ao orçamento. E este vereador fez uma emenda que foi aprovada por todos nós para o recapeamento, nivelamento e a reconstrução da rede pluvial da rua Constâncio Sodré, que é a nossa rua lá da Praia do Canto, que divide Praia do Canto com o Barro Vermelho, a nossa rua que mais precisa, e até hoje, com dinheiro do orçamento, no orçamento aprovado, 5 milhões de reais, não foi movido um bloquete daquela rua. A população está lá, nossa demanda está feita e nada foi atendido. Aliás, estive na Chácara Paraíso, ao lado da Petrobras, aquele parque que foi feito com recurso da Petrobras, conseguido na gestão anterior, entregue no início desse governo, que a obra terminou. Essa gestão ficou de terminar a casinha que tem em cima para as reuniões das comunidades, até hoje não foi feito nada. O piso para as crianças brincar, vereador, no parquinho, está lá no cimento, 3 anos tem a plaquinha lá, estamos no processo licitatório. Então, o professor que ficou em licença, até hoje não apareceu o professor para poder acertar a ginástica que era dada para os idosos lá de manhã e à tarde. Então, a gente fica muito triste em saber que praticamente todas as demandas do nosso bairro não foram atendidas nesses 4 anos. Nenhuma demanda. A feira ali da rua Constâncio Sodré, que ela precisa ser remanejada, ou para a rua do lado, porque está inviável, no dia de quinta-feira, quem mora no Barro Vermelho descer com uma única saída. Está igual o pessoal da Enseada, está condenado a uma única saída. Teria que ter uma saída alternativa pela Constâncio Sodré, para quem vai pela Rio Branco, e isso não foi feito até hoje. Então, vejo uma extrema dificuldade em se realizar, muita conversa e pouco trabalho. A ciclovia da Rio Branco, que foi prometida, até agora nada, nem projeto tem, nem discussão que a comunidade tem. Sistema binário, várias ruas foi combinado com a Praia do Canto, nada foi feito. Então, eu e o vereador Marcos da Mata, que representamos aquela região, estamos aqui clamando já por muito tempo e gostaríamos de merecer a atenção dessa gestão para que algo fosse feito para a Praia do Canto, porque até agora nós só temos... Vereador Sérgio, parte. Pois não, vereador. Vereador, pelo que eu tenho visto nas propagandas eleitorais, como diz o vereador Zezito, aqui, pasmos, Vossa Excelência, porque Vitória, eu costumo dizer que Vitória, nós estamos vivendo em Lausanne, aquela cidade da Suíça lá, divisa com o Lago da França. Parece que nós estamos em Lausanne, que está tudo funcionando, está tudo em primeiro lugar. A gente vê aí, vereador, falta de remédio. Ontem mesmo parece que teve um óbito lá no posto de saúde, lá no PA de São Pedro, falta de remédio. Vereador, e Jardim da Penha, o bairro que Vossa Excelência mora, o presidente está ali atrás, nosso querido Fabrício, como é que está Jardim da Penha? Está sendo atendida? Jardim da Penha, nada feito, vereador. Agora está pintando umas faixinhas de pedestre lá, a rua que nós pedimos para abrir, lá na saída da UFS, até hoje não foi feito, o sistema binário do bairro, até hoje não foi feito, Mas quando você passa pelo recapeamento, domingo eu estava vendo de Manguinhos, o recapeamento lá do Jardim Camburi está sendo feito, vereador. Estava sendo feito lá, em apenas 1h da tarde, estava lá sendo feito o recapeamento. Lá na creche, lá em Jardim da Penha, um problema danado em relação à faixa elevada, até hoje foi prometido, e essa gestão até hoje, Jardim da Penha, não teve nada. Então, Vossa Excelência está de parabéns pela sua fala aí, porque parece que nós estamos vivendo em Lausanne.
O vereador Zezito falava muito bem isso aqui. O que foi feito na nossa região, não tem nada. o que tem sido feito é a limpeza normal. Só que, para reduzir um pouco o custo de um contrato de manutenção e limpeza, foi diminuído um pouco os dias de varrição. Isso diminuiu. Até chequei junto à empresa. Mas a varrição, a limpeza da cidade é o que está sendo feito. Então, as pessoas que ontem eu falei aqui, que demandam pouco serviço público, pouco unidade de saúde, poucas escolas, porque a maioria das pessoas que moram nas nossas regiões se utilizam de escolas particulares e plano de saúde, então essas pessoas não conseguem enxergar o que está sendo feito lá. Pode dar meus 5 minutos para o vereador Sérgio continuar. 5 minutos do vereador Marcelão. Muito obrigado, vereador. Então, vereador Marcelão, o que a gente percebe nitidamente é o seguinte, é que as pessoas que moram aqui não conhecem a realidade da área menos desenvolvida da cidade, onde tem as pessoas com menor poder aquisitivo. Então, lá, as pessoas precisam realmente das unidades de saúde funcionando, precisam das escolas funcionando, precisam da merenda escolar, que às vezes é a única alimentação que a criança tem durante o dia. Então, essas coisas estão faltando, só que as pessoas daqui não sabem disso. Porque esse volume enorme de publicidade contratado nesses 4 anos, beira os 60 milhões de reais. 80, vereador. É isso, 80 milhões de reais. Milhões. Isso, não, infelizmente, isso não retrata todas as dificuldades que estamos tendo na cidade. E isso aí é o debate que está sendo feito. As pessoas de lá já viram. Também as pessoas de lá também têm menos acesso à imprensa. Então, elas se movimentam por quê? Porque elas estão sentindo. Está bom? Beleza, vão votar para a continuidade. Está ruim? Não vão votar. O que foi visto da região de lá? Uma votação maciça contrária à atual gestão. Eles estão dando o recado, dizendo está ruim. E agora, o que eu vejo aqui na Praia do Canto, na nossa região aqui, é que as pessoas falam assim, Sérgio, nós não estamos satisfeitos com a atual gestão, não, mas a gente fica com medo de votar nesse outro candidato que a gente não conhece. Então, quer dizer, embora insatisfeitas, declaradamente insatisfeitas, vão votar, muitos votaram no primeiro turno, eu espero que não vote no segundo, mas muitos votaram no primeiro turno pela continuidade dessa gestão, apesar dela não ter entregado o que se propôs a entregar, por medo de votar numa outra candidatura. Então eu vejo aí uma certa, desinformação, certo? Porque a democracia, ela é um instrumento que nos possibilita fazer essa avaliação de 4 em 4 anos e pegar aqueles vereadores, aqueles prefeitos, governadores, aqueles que estão indo bem, ok, vamos dar mais 4 anos para essas pessoas continuar. Agora, aqueles que não estão indo bem, não estão entregando o que se propuseram a entregar, que eles possam ser substituídos. Essa é a grande virtude da democracia, que deve ser exercitada pelos cidadãos. Então, nós precisamos elucidar ao máximo esses fatos aqui, nós que temos voz e vez para falar. Pois não, vereador. Inclusive, o vereador Lance Marinho poderia até dar uma fala sobre isso. Né? A região do vereador Lance Marinho é uma região sofrida em relação a isso. Né? A gente tem visto lá várias reclamações, como eu falei para Vossa Excelência, o posto de saúde, essa semana agora, parece que faleceu uma pessoa lá, você vai lá no posto de saúde, é lotado todos os dias, falta médico, falta remédio, né? Assim como falta o Jardim da Penha também. Jardim da Penha falta vários remédios, falta médico, mas como Vossa Excelência tem falado, a região de Jardim da Penha, o posto de saúde em relação a Itararé, São Cristóvão, ao bairro da vereadora Neuzinha, é muito menos frequentado. Eu não sei quem inventou isso que não é, né? É só andar pelos bairros que as pessoas vão ver. Então, Vossa Excelência está de parabéns
quando Vossa Excelência fala em relação a isso. Aí, outra coisa em relação à saúde que a gente vê, nessas andanças agora, que a gente andou muito nesse período todo do mandato, é que Jardim Camburi, que é um bairro, maior bairro de Vitória, o maior bairro do Espírito Santo, cerca de 50 mil pessoas, só tem uma unidade de saúde lá para atender, e ainda essa unidade de saúde não conta com plano de saúde familiar. Não tem. Ou seja, aquela ação preventiva, que você vai na frente para evitar futuros problemas, não tem. Então, quer dizer, é um absurdo. Passaram-se 4 anos, foi o bairro onde o prefeito teve maior votação, e, no entanto, não tem uma única unidade de saúde para atender 50 mil pessoas. Esse número está muito acima do recomendado por qualquer... Mais 5 minutos para Vossa Excelência. Qualquer gestão de saúde no mundo sabe que é um número de pessoas muito grande para ser atendido por uma única unidade de saúde. Eu também gostaria de falar em relação ao Jardim Camburi, porque as últimas obras que eu vi Jardim Camburi receber foi a obra da Praça Nilce Mendes, uma obra ali perto da Faculdade Estácio de Sá, uma obra feita na gestão anterior, com campo de futebol sempre sendo utilizado, e a macrodrenagem que foi feita lá, uma grande obra, que a Jardim Camburi esperava há muito tempo, feita também na gestão anterior. Essa gestão, eu não vi nenhuma obra lá, a não ser... Na cidade inteira, vereador, você não viu nada. Ciclovia feita nas ruas. E o pior, lá em Jardim Camburi, é onde nós temos a parte mais bonita da praia de Camburi, da nossa principal praia de Vitória, o nosso cartão postal. No entanto, o morador de Jardim Camburi não pode botar o pé dentro d'água, senão apodrece o pé do cara. Porque ali é um volume de esgoto gigante todo dia, 1,5 metro de minério de ferro na praia, um matagal estúpido, o abandono total. Você entra ali, parece ser quase carregado pelos mosquitos. Nós fomos lá numa incursão pela CPI do passivo ambiental, eu, o vereador Márcio Marinho, o vereador Marcos da Mata, tivemos que passar repelente da cabeça aos pés e ainda assim botar uns sapatos de chumbo para o mosquito não carregar a gente, tanto mosquito que tinha ali naquela região, um criadouro enorme de mosquito. Então, uma região totalmente abandonada, não foi feito sequer uma intervenção nesses 4 anos lá naquela região e, enfim, espero que a população enxergue isso. Obrigado. Encerrado o horário de oradores, solicito aos senhores vereadores a recomposição do quórum. Senhor presidente, eu percebo que nós temos... Só um minutinho, vereador, para a recomposição do quórum, para a reabertura da sessão. Senhores vereadores, vamos marcar o ponto. Vereador Davi Ismael, vereador Devania, vereador Luizinho, vereador Marcelão, vereador Rogerinhos, vereador Sérgio Vinícius, Zecito. Havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia. Senhor presidente, gostaria de um esclarecimento da mesa. Não, vereador Bolão. Ao longo desses 12 anos, todo o veto que tinha na pauta, se não tivesse 8 vereadores, naturalmente trancava a pauta e encerrava a sessão. Isso parece que acontece no Congresso Nacional, acontece na Assembleia Legislativa e aqui também na Câmara acontecia. E ontem não tinha quórum para votar o veto, naturalmente o veto tranca a pauta. Aí eu queria um esclarecimento da mesa com relação a isso. E a sessão se encerrava. E ontem a sessão continuou, mesmo com o veto trancando a pauta. Aí eu vejo aqui hoje, Excelência, que nós temos todos os vetos
encaminhados e encerrados em votação. E se não tiver quórum para votar? Não voto. Hein? Pode responder? Por Isso que eu queria saber, eu queria entender por que que ontem foi feito diferente. Onde é que está isso no regimento? Gostaria de esclarecimentos para eu entender o que vem acontecendo. Ontem foi uma situação diferente. Um voto trancando a pauta e continua a sessão. Gostaria do deputado Vossa Excelência um convencimento a esse vereador. O veto tranca a pauta, mas só que a pauta de ontem, ela era exclusivamente de vetos. E o artigo 270, vereador, pode verificar aí, ele diz que, esgotado, sem deliberação, o prazo de 30 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. As demais proposições são o projeto de lei, o regimento. Senhor presidente. Tá bom, entendeu já. Senhor presidente. E o regimento diz que para discussão e encaminhamento basta o quórum de 5 vereadores. Senhor presidente, na forma lida, então, já se passaram 30 dias de todos os outros vetos também. Então, Isso é grave. Eles não são para serem colocados em pauta todos em conjunto? Estamos colocando, excelência. Mas tem que ser botado todos, não parte. Fizemos agora um lote de 10. Mas não tem lote, é tudo. Não seria isso, presidente? Mas depois Vossa Excelência. Vamos ao primeiro projeto, excelência. Eu tenho que botar tudo. Primeiro veto da nossa pauta, senhor presidente. Antes, porém, solicito recomposição do quadro. É regimental. 2, 4, 6, 7, 8. Se o Bolão tivesse aí, eu ia explicar por que não dá para colocar 50 vetos. Por quê? Por quê? O Bolão está ali. Para isso, para trancar a pauta. Não, está todo mundo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Já caí nessa armadilha. 270 aí, para sobrestar todas as matérias. Com 7 vereadores presentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10. Havendo quórum, 9 vereadores, dá para deliberar. E tem um da nossa pauta, de autoria do vereador Rogerinho, veto total, projeto 388, processo 11.319. Dispõe sobre a obrigatoriedade de detectores de metais no cinema, casas de shows e teatros. Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto. Matéria está em votação. Sim, aprova, não rejeita. Sim, mantém o veto. Sim, mantém o veto. Calma. Sim, mantém o veto, não rejeita. Libera aí, presidente. Não, o projeto era bom, você defendeu ele com beleza, é um projeto bom para a cidade. E você me convenceu a votar sim. Entendeu? Agora eu tenho que votar não. Podemos encerrar, excelência? Encerrando a votação, 9 votos sim, 1 voto não, nenhuma abstenção, mantido o veto. Próximo projeto. Item 2 da nossa pauta, veto total, projeto de lei 408, de autoria do vereador Sérgio. Dispõe sobre a obrigatoriedade de plantio de árvores, estabelecimento de veículos que especifica e dá outras providências. Comissão de Justiça pela manutenção do veto, votação maioria absoluta. Em votação, sim, mantém o veto, não rejeita. Devani vai sair? Hein, Devani? Ô, Devani. Sim, mantém, não rejeita. Vou encerrar a votação, excelências. Sete votos sim, 2 votos não, mantido o veto. Próximo. Item 3 da nossa pauta, veto total, projeto de lei 296 de 2015.
Processo 10.439, de autoria do vereador Serjão, dispõe sobre a obrigatoriedade de oferecimento de testagem sorológico para diagnosticar hepatites virais. Comissão de Justiça pela manutenção do veto. Em votação. Não, vamos ver quem está aqui e quem não está. Em votação. Sim, aprova, não rejeita. Se mantém o voto, o veto. Libera a votação, hein, presidente? Está liberado aqui, eu não sei. Senhores vereadores, estamos votando, tomam votação. Vereadora Neuzinha votando. Vereador Rogerinho, já votou, excelência? Não, já votei. Está invalidada, 6 votos. Hã? Mais algum vereador quer votar? Vereador Max. Ei, meu xará chegou aí? Vereador Devani está na área? Estou indo aí. Vou encerrar a votação. 7 votos sim, 1 voto não, nenhuma abstenção, mantido o veto. Próximo, vereador Davi. Item 4 da nossa pauta, de autoria da vereadora Neuzinha, projeto de lei número 9, Comissão de Justiça pela manutenção do veto. Se mantém o veto, não rejeita. Se mantém o veto, não rejeita. Se mantém o veto, não rejeita. Vereador Davi? Vou encerrar a votação. Mantido o veto. Não, mas um veto a mais no não alteraria. Próximo projeto, vereador Davi. Item 5 da nossa pauta, cumprindo aquilo que Vossa Excelência nos determinou, senhor presidente, de apreciação sem armadilhas. Veto total, projeto de lei número 18. Processo 722, de autoria do vereador Devani. Comissão de Justiça pela manutenção do veto, votação maioria absoluta. Se mantém o veto, não derruba. O dito cujo. Vereador Devani. Vereador Max, vereador o Anderson Marinho, na área. Ô, Gandinho. Pode encerrar, excelência. 8 votos, sim, nenhum voto, não. Mantido o veto. Próximo projeto, vereador Davi. Davi, próximo projeto, vereador Davi. Vai lendo aqui, senhor presidente. Qual parou aonde? Hein, Súlio? Parou onde? Aqui. Ele está fazendo, mas dá para fazer tudo, a gente ainda faz aqui. É esse aqui, Súlio? Bora, bicho. É o 6, né? Cadê o Anderson? Veto ao projeto do vereador Vinícius Simões. Em votação, sim, mantém o veto, não rejeita. É porque está fluindo tão bem. É porque tem que ter o parecer da comissão de... Mas a gente supra na ausência, vencido o prazo. Não, mas esse aqui é porque é tramitação especial, matéria orçamentária. Vereador Davi Ismael, vereadora Neuzinha, vereador Anderson Marinho. Ele fica sobre
preço está na pauta até a comissão de finanças dar o parecer oral. Não, mas pode fazer reunião. Vereadora Neuzinha. Ô Anderson. Aí coloca na terça. Vereador Anderson Marinho. Só falta o voto do vereador Anderson Marinho. Posso encerrar então a votação? Vou encerrar a sessão. Ok? Não, o vereador Anderson Marinho se equivocou, ele deu presença. Não, ele votou. Vou encerrar, o cara não quer, acabou. 3, 4, 5. Senhores vereadores, essa votação ficou prejudicada. Senhor presidente, questão de ordem antes do encerramento. Deixa eu proclamar o resultado. Não teve... ficou prejudicado para a participação. Vereador Davi. A gente, enquanto essa tramitação aqui na casa, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e já está extrapolado o prazo. Quero apresentar requerimento oral para inclusão na próxima pauta deste projeto. Se quiser que eu formule por escrito, também não tenho dificuldade de assim fazer agora. É isso, vereador, porque nós temos matérias importantes na casa, tem a LDO, tem o orçamento, tem tanta coisa. Mas a LDO antecede a diretriz, o orçamento. Pois é, por isso que nós não podemos botar os 40 vetos. Então, vamos votar na terça-feira, concordando com Vossa Excelência. Eu acho que Vossa Excelência tem razão. Então, vai estar em pauta na terça-feira. Tem esses vetos na frente, Excelência. Depois desses vetos... Mas a tramitação é especial da LDO. Mas depois desses vetos. Ok, mas já pode ser analisado. Vossa Excelência vai incluir ou não na forma regimental? Ah, sim. Ouviu? Ouvi, mas eu estou respaldado pelo 254, nosso regimento, para incluir em pauta a nossa LDO. Isso aí, Excelência. Na próxima terça-feira. Então, acho que não haverá nenhum problema, vereador. Vou verificar aqui com a nossa diretoria aqui. Nós faremos optaremos pela ação mais produtiva. Está encerrada a sessão. Antes, porém, gostaria de convocar seus vereadores para a próxima sessão ordinária no horário regimental, esperando que haja quórum para a deliberação dos vetos que já estão com sua discussão e seu encaminhamento já encerrados. Uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado.